TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, vamos iniciar o nosso programa Janela do Céu. Nós agradecemos ao Senhor Jesus por essas oportunidades que temos de estar falando da palavra, de podermos contatar a palavra através dessas entrevistas, das mensagens, através do site Pão de Judá e agora com mais uma novidade, a TV Menorá e também o site Expansão da Verdade, que leva até você, tem oportunidade de estar comprando online todos os materiais, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que Deus tem para oferecer a cada um de nós. E hoje nós estamos conversando com a nossa irmã Patrícia Klassen, que vai compartilhar conosco daquilo que o Senhor tem transformado a sua vida. É uma irmã que já veio de uma caminhada com o Senhor e hoje está conosco, buscando a palavra, ouvindo o Evangelho do Reino. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Amém. Como foi essa iniciação com o Senhor na tua vida pessoal, de primeiramente se converter, a tua conversão pessoal? Amém. Eu lembro assim que desde muito nova, eu creio que desde os 5 ou 6 anos, eu eventualmente ouvi a palavra do Senhor, assim, né? Eu tenho uma tia que orava por toda a família, né? Ela foi na família primeira a ir para o Senhor, né? E então a gente ia visitar ela em Pelotas e eu acompanhava ela, né, aos cultos e tal. E foi uma bênção, assim, porque tem aquela palavra que fala que desde antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu, né? E eu creio nisso, porque o Senhor me chamou desde muito cedo, né? Então eu acompanhava ela e eu já entendia todas as coisas, assim, né? Todas as coisas que uma criança consegue, né? Que o Espírito consegue liberar para uma criança. E foi desta forma, assim. Eu com 6 anos, 7 anos, fui para um colégio cristão, né? E lá se pregava o batismo, a volta de Cristo. E eu com 6 anos queria me batizar também, né? Aí ninguém deixou, obviamente, né? Mas eu já entendia o batismo, eu já sabia o que significava. Aí quando foi aos 11 anos, né? Aí realmente acho que se convenceram que eu entendia o que significava, né? E eu fui muito, assim, grata a Deus, né? Para o batismo. Realmente eu entendi o que aquilo era na minha vida, né? Mas o Senhor, Ele nos chamou, assim, a mim, o meu irmão, meu pai e minha mãe, numa mesma época, né? Lá pelos 9 anos foi uma chamada, assim, mais definitiva, assim, onde a gente começou a congregar e compartilhar com outros irmãos também, né? Amém. Foram essas experiências iniciais bem novinha. Bem nova, bem cedo, né? Bem cedo. Amém. E depois como é que foi, assim, receber a palavra do Senhor com essa novidade que o Senhor trouxe para vocês? Aí a gente congregava, né? Numa denominação onde foi uma bênção, né? Porque a primeira etapa da salvação a gente precisa, né? Que é a justificação, né? Pela fé. E conhecer o Evangelho da Graça. E a gente, lá eu digo eu e o Ronald, porque quando a gente se conheceu e se casou, nós frequentávamos o mesmo lugar, né? Aí chegou uma hora que o Espírito começou a despertar a gente de forma diferente, porque a gente lia a palavra e via que a nossa vida e a vida dos outros irmãos não estavam de acordo com a palavra do Senhor, né? E a gente conhecia muitos lugares e via que estava faltando algo, né? E não por mérito, mas assim, o Senhor mostrava para a gente, né, naquela época. Aí o Senhor fez uma reviravolta assim na nossa vida, né? Onde a gente foi parar em outra cidade, a gente meio que fugiu, né, de Curitiba, porque estava assim, mesmo parece um turbilhão, assim, uma tempestade dentro, né, de mim também. E é tão interessante que nessa época eu compartilho assim que eu fiquei meio anestesiada
porque as coisas aconteciam fora de mim, mas parece que eu não sentia muito aquilo. Eu só ia vivendo. E eu sabia, de alguma forma, que era Deus que estava fazendo aquilo com a gente, né? E quando a gente se deparou com os primeiros CDs de culto, né, lá de Cachoeira do Sul, aonde era pregado o Evangelho da Cruz, né? E aquilo assim mexia muito comigo, porque era o que estava faltando, né? Era uma peça que estava faltando, porque eu sabia da salvação, sabia que Jesus ia voltar, não entendia algumas palavras, porque faltava o Evangelho, né, do reino mesmo, né? De que eu preciso me ajustar com a vontade do Senhor, né? Eu preciso me dobrar para o Senhor, eu preciso viver o que o Senhor quer de mim, eu preciso desistir de mim, né, para me agarrar com Cristo, né, e fazer aquilo que Ele deseja. Então, eu creio que na vida de todos os irmãos, eu creio que foi assim, né, algo assim bem, um divisor de águas mesmo, né, onde a gente recebeu com muita alegria e ao mesmo tempo com muita tribulação, né, coisas estranhas aconteciam, mas uma coisa muito interessante assim, eu realmente estava cansada e tudo que eu via que se chamava por Deus, né, eram coisas assim que eu já havia visto antes, né? Então as pessoas, a gente tinha parado de frequentar qualquer tipo de lugar, né, de igreja, de reunião, porque a gente começou a enxergar, Deus acho que não deixava, não queria que naquele momento a gente ficou 1 ano, só eu e meu marido, né? E chegou um momento que eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero estar onde o Senhor está, né? Eu quero ouvir a verdade da Tua palavra, eu não quero mais ouvir o que os homens têm a me dizer, porque nada muda, né? Nada fica diferente, né? Não edifica mesmo. Por mais que as pessoas tenham uma intenção muito boa, mas só passa de uma intenção, de uma ajuda de repente ali na hora e depois aquilo não persiste, não dura, né? Não permanece. E eu lembro que chegou um dia que eu fiz uma prova com o Senhor, né? E na época, assim, a gente trabalhava, o Ronald, né, vendia os colchões da Companhia do Sono, né? E foi numa das reuniões que a gente conheceu o irmão Sérgio e teve o primeiro contato com o Evangelho da Cruz, assim, né, do Reino. E aí chegou uma noite, assim, eu estava clamando ao Senhor, falei, Senhor Jesus, eu preciso saber onde Tu tá, né? E se for aquele lugar onde Tu está, né? Se esse irmão está dizendo a Tua verdade, se é isso que o Senhor quer para a minha vida, se é isso que o Senhor tem, né, para as pessoas, para os Teus servos, então vou fazer uma prova contigo. Meu marido vai chegar hoje à noite e vai dizer que vendeu hoje à noite 5 colchões. E os irmãos sabem, para vender um, né? Um bom vendedor, eu creio que vende 1 por dia, de repente, 3 por semana, né? Quando ele entrou na porta, eu sabia que ele tinha vendido 5. E eu falei, quanto? E ele falou 5. Eu fiquei bem quieta, não falei nada para ele, né? No dia seguinte eu falei, Senhor, eu sou igual o Gideão, né? Eu sou covarde, eu não creio, eu tenho pouca fé. Hoje ele vai dizer que vendeu 4, hoje, né? E ele entrou pela porta, eu sabia que ele tinha vendido 4, né? E aquilo para mim testificou no meu coração, né? O que o Senhor desejava para minha vida, né? O que Ele estava abrindo para mim. E eu sabia que não ia ser fácil, né? Mas eu sabia que ia ser uma bênção, né? Amém. Amém. Com certeza, né? O Senhor, como diz naquela palavra que não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós, que o Senhor é que se aproxima de nós, né? E que nos dá essas oportunidades de ouvir a palavra, de ter acesso, né, à sua verdade. E depois vocês começaram, então, só com um CD, ouvindo. A gente ouvia. Aí quando o Senhor falou, porque Deus tinha falado com o Ronald de uma forma diferente, eu creio que mais subjetivamente, né? Comigo tinha que ser mais no concreto, para eu não duvidar. Até porque hoje, quando começa a surgir uma dúvida no meu coração, é uma bênção, porque eu lembro daquele dia, daqueles 2 dias, ou daquelas 2 noites, né? E aquilo fica vivo de novo dentro de mim, assim, né? O Senhor me lembra.
Aí a gente tomou uma decisão, falei, então a gente vai ouvir, né? Porque o irmão tinha falado, olha, ouça, se reúnam em casa e ouçam, né? E leiam a palavra e orem. Eu falei, amém, né? E a gente começou a partir dali, então, ouvir os CDs da cura interior básica, que a gente tinha recebido também, né? Logo depois. Aí a gente se propôs, durante o café da manhã, todos os dias, a gente ouvia o CD, um CD da cura, uma ministração, né? Anotava, lia a palavra, tudo junto. Então a gente tomava café, a gente comia com o caderno em cima da mesa, escrevendo, lendo a Bíblia no colo, né? E aquilo foi uma obra, porque a gente completou ali aqueles 10 dias, e a gente não ouvia um por semana, a gente ouvia um por dia, imagina, né? E dali para frente, irmã, assim, ó, tudo caiu, né? Aí começou aquela obra, assim, de quebrantamento, né? Do Senhor mostrar que a gente não pode nada, que a gente não é nada, e o que significa ser servo do Senhor, assim. A gente está aprendendo ainda, né? Mas aquele foi um começo, assim, que me marcou muito, né? Foi muito atribulado, Deus operou de uma forma muito intensa, porque logo em seguida eu estava grávida, né? E a gente tinha que voltar para Curitiba, e a gente não tinha onde morar, porque daí Deus colocou a mão assim na nossa vida, que aí a gente não vendia mais nada, né? Aquela obra assim, acho que todo mundo já passou, né? Ou vai passar, né? E a gente teve que voltar, eu grávida de 4 meses, a gente teve que morar uns 4 meses na casa dos meus pais de novo, num quarto, não era uma casa separada, não, era dentro de um quarto, as nossas coisas ficavam dentro de um quarto, e a gente morou ali durante 4 meses, né? Ouvindo renovação da mente, né? Todo dia uma ministração diferente, então foi um quebrantamento. Eu mal ouvia, porque eu grávida, então eu começava a ouvir, eu dormia, né? Aí agora, uns tempos atrás, eu retomei algumas ministrações e eu não lembrava, né, o título. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi. E quando eu ia ouvindo, eu falei, mas eu já ouvia, porque a gente ouve dormindo mesmo, né? Aquilo vai trabalhando assim, comigo foi assim, eu creio que Deus permitiu que fosse assim, de repente fosse o jeito que eu iria suportar no momento, né? Em toda essa fase, eu me sentia assim, amortecida, assim, né? Então, eu conto, mas eu não sinto nada, porque parece que foi outra pessoa que passou por aquilo, mas eu sei que lá dentro Deus fez uma obra, assim, né? E eu creio que daquele jeito, naquele momento, que Deus queria ou podia operar, né? Para nós aceitarmos, às vezes, né, a vontade do Senhor, Deus precisa quebrar, né, com a nossa vontade natural, com a força humana, né, para que a gente possa aceitar as novidades do Senhor, né, para que a gente venha se abrir para aquilo que o Senhor quer trazer, né. E eu gostaria de perguntar que depois vocês começaram, então, com um grupo familiar, né? E isso no teu coração, assim, como que Deus trabalhava essas coisas, essa novidade que Deus trazia? Como assim a gente antes, né? Deus já havia falado algumas coisas que, na forma como a estrutura da igreja, entre aspas, né? Daquilo que as pessoas chamam de igreja, né? Não era bem aquilo que Deus queria. Então, quando a gente recebeu assim a visão, a gente percebeu que realmente Deus queria que a igreja fosse uma igreja gloriosa como no passado, né? E que teria que ser assim como em Atos, né? De casa em casa, né? E claro que isso é bem difícil, porque quando a gente está na frente de uma multidão de pessoas, é muito fácil ser espiritual, né? A gente coloca lá uma máscara, a gente coloca lá uma roupa de espiritual, ninguém te conhece muito bem, né? Se uma vez por semana tem um contato mínimo com alguém. Agora, quando nós temos que ir numa casa onde tem uma pessoa, 2 pessoas, ou mesmo que sejam 15 pessoas todas as semanas, né? É diferente, né? Porque a gente não ganha aparentemente nada em troca, né? E o velho homem fica muito bravo com isso, né? Fica revoltadíssimo, porque a nossa alma, ela quer ganhar sempre, né? Aí, quando começou o grupo familiar, começou aqui em Curitiba, no salão de uma irmã, um salão de beleza. Tinha era grande, então começou.
E foi vindo, chegando mais pessoas. E era uma bênção, assim, para mim, né? Eu com aquele barrigão, eu lembro, né? E era muito interessante porque eu sabia que era um operar, assim mesmo, do Senhor, e que o Senhor estava, né, em tudo aquilo, porque eu passava muito mal todas as vezes que tinha reunião, né? E eu compartilhei com o Ronald, assim, uma vez, falei, chega segunda-feira, né, que era o dia da reunião, eu entro no carro, eu começo a passar mal, né? Eu passava mal até terminar os louvores, depois eu estava bem. E quando eu falava com ele, assim, eu comecei a clamar, orar, repreender, né? E na outra semana já estava legal, né? Então é uma resistência dentro de nós para receber tudo que é do Senhor, né? E dá de tudo, né? Da dor de barriga, da ânsia de vômito, da dor de cabeça, dá tudo. Dor nas costas, né? Desanima, sono, dá de tudo, né? E a gente precisa perseverar mesmo, saber que aquilo não vem do Cristo, né? E saber que aquilo vai passar, né? Tem que batalhar e resistir. Então eu recebi com muita alegria, mas no decorrer do tempo eu fui vendo que aquilo era muito sério, assim, né? Aí começou todo aquele arranjo, aquela resistência dentro e aquele arranjo de Deus por fora para ir quebrando e trabalhando, né? Amém. Amém. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos conversando com a nossa irmã. Janela do Céu.